Bom, primeiramente, olá a todos. Nós vamos estar falando aqui sobre os inseticidas para controle de insetos pragas na cultura da soja. O nosso grupo aqui é eu, Vinícius, né? Eu, Vinícius, o Antoniotto e o Matheus. Esse é o nosso grupo. Bom, a cultura da soja é uma cultura muito importante para o Brasil e para o mundo. E é uma cultura de grande valor comercial, né? O Brasil é o maior produtor hoje. Porém, a cultura ela tem uma limitação de produtividade muito relacionada aos insetos praga. Esses insetos podem estar causando muito prejuízo nas lavouras e fazendo com que tenha baixas produtividade. E a gente vai estar falando um pouco sobre os inseticidas para estar controlando e evitando isso aí. Bom, o modo de ação dos inseticidas. O modo de ação pode ser dividido entre contato, ingestão e sistêmico. Os inseticidas que têm modo de ação de contato matam os insetos apenas quando o produto pega em contato com o inseto. Entendeu? Aqui está marcado não seletivos, que é no caso de, por exemplo, inimigos naturais, essas coisas aí, vai estar matando tudo. Ingestão. O modo de ação por ingestão, ele age no organismo pela via oral. Ou seja, o animal vai ingerir o produto e vai matar por ingestão. Ele vai comer a folha e vai matar o inseto. Que nem no caso está falando das lagartas, né, que comem as folhas lá. O sistêmico é aquele inseticida que quando você aplica na planta, ele fixa-se na seiva da planta. É muito bom, o ideal para insetos com aparelho bocal sugador picador, que daí o inseticida vai estar translocando na seiva da planta por toda a planta. Os modos de aplicação desses inseticidas. A aplicação pode ser feita por terrestre, aérea ou também no tratamento de semente. Falar um pouco das pragas aqui, falar da lagarta da soja. A lagarta da soja é uma praga, é uma das pragas de muita importância na cultura da soja. Ela tem hábito noturno e quando fica dia, ela fica em área sombreada. Inicialmente as lagartas são de coloração verde claro, possuem 4 pares de perna no abdômen, sendo duas vestigiais. A sua identificação é mais simples que a lagarta licoverpa, com 3 linhas longitudinais claras no dorso e condições de pouco alimento ou altas infecções tornam-se de coloração mais escura. As fases em que ocorre o ataque, a incidência é no início da cultura e floração. Os danos. Os danos causados por essa praga são raspagens inicialmente em pequenas áreas das folhas. Quando as lagartas são maiores, alimentam-se das folhas deixando grandes buracos, ou até mesmo alimentando a folha inteira. A desfolha pode até chegar a 100%, se a lagarta da soja não for monitorada corretamente. Então tem que estar bem atento ao MIP, né, que é o controle integrado de praga, para a gente estar entrando com o controle na hora certa, para estar controlando certinho. Bom, os inseticidas de controle pode ser utilizado o acefato, que o modo de ação é sistêmico por ingestão e de contato. Lufenuron mais profenofós pode ser utilizado também. Modo de ação contato e ingestão. Cipermetrina mais profenofós. Modo de ação vai ser contato, ingestão e profundidade. A lagarta do elasmo.
A lagarta tuelar geralmente é cíclica, mas os surtos da sorte têm sido bastante frequentes, principalmente em solos arenosos e anos de estiagem prolongada, nas fases inicial das lavouras. O período de ataque começa logo após a germinação e pode ir até 30, 40 dias. Os danos. Quando as lagartas é pequena, elas se alimentam raspando o parênquima foliar, que é a parte de cima. À medida que crescem, perfuram o orifício da planta ao nível do solo, construindo ali uma galeria ascendente que vai aumentando de comprimento e largura, com o crescimento da lagarta e o consumo de alimento. O controle dessas pragas pode-se utilizar o acefato, que é sistêmico de contato e ingestão, fipronil mais piroclostrobina mais tilfanato metílico. O modo de ação é protetora, ação protetora, sistêmico, contato e ingestão. Isso deve ser feito no tratamento de semente. O acetamiprid mais fipronil, contato e ingestão por via de semente, tratamento de semente também. De importante falar também da falsa medideira. No Brasil a lagarta tem se tornado um problema sério na cultura da soja, né? Com vários surtos ocorrendo isolados ou associados à lagarta da soja. Os danos: as lagartas atacam as folhas, raspam as folhas enquanto são pequenas, ocasionando pequenas manchas claras. À medida que elas crescem, ficam vorazes e destroem completamente as folhas, podendo danificar até as hastes mais finas. Então por isso que é importante a gente estar bastante atento no monitoramento para estar pegando na hora certa esses bichos aí. Os inseticidas de controle: bifetrina mais metomil, que vai ser de contato por ingestão, que vai estar matando essas lagartas. E a bifetrina mais zetacipermetrina, que é por contato daí. Boa tarde, eu sou o Matheus Ferreira e eu vou falar um pouquinho sobre a mosca branca. A mosca branca, apesar do seu nome comum, trata-se de um inseto sugador em diversas culturas. Sob as condições climáticas favoráveis, ela pode ter seu ciclo de vida, pode se reproduzir até 15 gerações por ano, que mostra que ela tem uma grande eficiência de reprodução. Os danos que ela causa: os insetos têm ação toxicogênica, sendo que os maiores prejuízos são devidos às transmissões de viroses. E para o feijoeiro, ela causa o vírus do famoso mosaico dourado e do mosaico anão. São mais prejudiciais no período da florência. Os inseticidas para o controle dessa praga são a alfa-cipermetrina mais o dinotefuran. O modo de ação dele é o sistêmico, junto com contato e ingestão. Também é usado o flupiradifurona mais o espirodomesifeno. O modo de ação dele é o sistêmico mais ingestão. E também é muito usado buprofezina. E o modo de ação dele é pelo contato. O percevejo castanho. O percevejo castanho é um inseto que vem aparecendo com maior ocorrência no Brasil, registrando grandes casos. E ele atinge também diversas culturas,
desde soja, milho, sorgo, algodão. E temos um problema com esse percevejo por conta que o inseto ele se aprofunda, ele fica a 30 centímetros de profundidade. Por conta que ele ataca mais as raízes das plantas. E como eu falei, os danos são provocados por ninfas e adultos que possuem hábito subterrâneo e fazem a sucção da seiva das raízes, causando atrofiamento das raízes, no subdesenvolvimento da planta. Para o seu controle, por enquanto não tem nenhum inseticida registrado no Brasil. Portanto, eles fazem então o tratamento da semente, né? Para estar controlando essa praga aí. O bicudo da soja, ou o famoso tamanduá, é considerado um inseto de dificuldade de controle e vem ganhando importância pelos danos que tem causado na lavoura, principalmente na região sul do Brasil, né? Os danos que essa praga causa: o adulto raspa o caule e desfia os tecidos no local do ataque. Quando a população é alta e ocorre na fase inicial da cultura, o dano é irreversível e provavelmente eles vão acabar matando as plantas, dando um grande estrago na lavoura, né? Quando o ataque acontece mais tarde, as larvas se desenvolveram na haste principal, formando galhas e plantas, podendo quebrar pela ação do vento e da chuva. Os inseticidas de controle para essa praga são tiametoxam, o modo de ação dele é modo sistêmico; ciantraniliprole, o modo de ação sistêmico também, mas o contato e o de digestão; e o zeta-cipermetrina, que tem o modo de ação de contato e ingestão. Boa tarde, sou Antônio Otto, vou falar dos ácaros verdes. Os ácaros são importantes pragas na cultura do algodão, de citros, feijão e hortaliças. E em soja ocorre esporadicamente, em populações elevadas, causando danos à cultura da soja. Os danos desses insetos são encontrados na face inferior da folha, aonde removendo o conteúdo citoplasmático das células através de seu estilete, comprometendo o desenvolvimento normal da planta. Os inseticidas de controle são a bifentrina mais a diafentilron, do qual tem um modo de ação sistêmico de contato e ingestão. É feito aí tratamento terrestre e pode ser feito também tratamento aéreo. O coró da soja. Os corós são insetos subterrâneos que na fase larval se alimentam de raízes, de sementes e dos tecidos basais do caule das plantas. Esses insetos comumente apresentam ciclos anuais ou bianuais e têm se constituído como praga em diversas culturas, como soja, milho, trigo, pastagens e cana-de-açúcar. Seus danos são decorrentes da destruição de plântulas, as quais são puxadas para dentro do solo ou secam e morrem pela falta de raízes. Ou ainda originam plantas adultas pouco produtivas. O nível de dano para esse inseto ocorre a partir de 5 larvas por metro quadrado. Alguns inseticidas de controle: fipronil mais a piraclostrobina mais o tiofanato metílico, que tem um modo de ação protetor sistêmico de contato e ingestão, feito aí somente em tratamento de sementes. A clorantraniliprole tem modo de ação sistêmico de ingestão, também feito com tratamento de sementes. Imidacloprido tem modo de ação sistêmico, contato e ingestão, também feito somente em tratamento de sementes. O percevejo marrom causa prejuízos aí atacando ramos e hastes, porém o maior prejuízo ocorre quando atacam as vargens em formação, ocasionando má formação dos grãos, deixando os grãos xoxos e consequentemente redução da produtividade. Seus danos são maiores para as ninfas, né?
a partir do terceiro instar. Lavouras atacadas podem apresentar sintomas de retenção foliar e que podem atrapalhar na hora da colheita e aumentar a umidade dos grãos. Seus inseticidas são o acefato, com modo de ação sistêmico, feito do tratamento aí terrestre, acetamiprid mais fenpropatrina, tem modo de ação de contato e ingestão, feito tratamento aéreo e tratamento terrestre, e a alfa-spermetrina mais dinotefuran, com modo de ação sistêmico, contato e de ingestão, feito também tratamento terrestre e aéreo. E aqui são as referências usadas no trabalho.